Fala, turma da Escola de Números, beleza? Sou o professor Thiago Araújo, trazendo agora uma resolução comentada de 15 questões de provas anteriores do Enem, dando continuidade aí ao nosso intensivo Enem aqui no canal, fazer você arrebentar. Então, nessa resolução comentada, nós vamos trabalhar o tema porcentagem. E aí, você que está acompanhando esse intensivo, já assistiu lá a aula de razão e proporção, já viu as questões, recebeu a lista, já está arrebentando, já assistiu a aula de porcentagem e agora você vai acompanhar comigo a resolução das 15 questões que está aí na lista que vocês receberam, beleza? Então, se você não recebeu a lista, manda lá um direct aonde no nosso Instagram, @escola de números. Me manda um direct me pedindo a lista, vai ser um prazer estar enviando para vocês. Então, se você ainda não faz parte dessa família maravilhosa que é a Escola de Números, se inscreve aí, vai ser um prazer te ter por aqui. Deixa logo o seu gostei, ajuda bastante a gente aqui. E galera, no final do vídeo, qualquer dúvida em qualquer uma das questões, vai ser um prazer estar respondendo. Coloque aí nos comentários, vou estar deixando na descrição um atalhozinho para você ir para cada questão. Caso você tenha apenas dúvidas em algumas questões, você clica direto na questão que você quer, belezinha? Então galera, não esqueça de compartilhar com seus amigos e vem comigo ficar fera na matemática e em porcentagem também. Começando aqui a resolver, a comentar as questões. Primeira questão, nós temos aí Enem 2017. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível. E que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 1,5 km por litro. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução do álcool anidro no combustível? Então, olha só, galera, o que você precisa fazer primeiro? O que a questão está pedindo de você? Qual será a estimativa da média de desempenho, é uma estimativa, após a redução do álcool no combustível? Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte, ó, o governo ele decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool. Beleza? E aí é o seguinte, ele fala que antes da decisão do governo, o desempenho de um carro era de 13,5 km por litro. E aí nós temos o seguinte, ó, primeiro entenda que o teor de álcool era de 25% e passou a ser 20%. Belezinha? O que acontece aqui? Se você observar, quando o teor de álcool era de 25%, você tinha, para completar os 100%, 75% de gasolina. Agora, quando passou para 20%, quando teve essa redução, 20% de álcool, agora você não tem mais 75% de gasolina, e sim 80% de gasolina. Então, aqui você tem gasolina e aqui você tem álcool. Então, observe que a alteração realizada no álcool fez com que a gasolina aumentasse. Como a gasolina aumentou dentro agora do combustível, você vai ter um ganho no desempenho, belezinha? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Você tem aqui desempenho e você tem aqui gasolina. Vou colocar aqui gasolina. A questão fala o seguinte, considerando que a média e tal, ele fala o seguinte, o que o carro anda em 1 litro de combustível é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina. Se é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina, você tem o seguinte, que quanto mais gasolina tiver no combustível,
maior vai ser o desempenho. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E olha só, inicialmente você tinha um desempenho de 13,5 quilômetros com 1 litro. Isso quando a gasolina era apenas 75%. Beleza? Lembrando que eu estou colocando aqui a gasolina em porcentagem e o desempenho em quilômetros por litro. E aí é o seguinte, eu quero saber qual vai ser o meu desempenho agora com a gasolina atingindo 80% do combustível. E aí, galera, como você tem grandezas diretamente proporcionais, você vai fazer o quê? Multiplicar em cruz. Então, comece sempre por onde está a incógnita. Multiplicando aqui em cruz, ó, x vezes 75, 75x é igual a 80 vezes 13,5. E aí a dica que eu já venho dando para vocês, ó, você pode trocar um zero por uma carga decimal. Ó. Vou cortar esse zero, pegar essa vírgula e trazer para cá. E aí eu vou ter 135 vezes 8. Para você não precisar multiplicar por decimal. E aí a gente vai ter o seguinte, x é igual a 135 vezes 8. Isso aqui vai me dar 1080. O 75 está multiplicando, passa por lá dividindo. E aí eu vou ter que x é igual a 1080 dividido por 75 vai dar 14,4, como é desempenho, quilômetros por litro. E aí, qual é a resposta que você tem? Letra E. Observa que aqui eu tenho um zero, esse zero não faz diferença. Basta você acrescentar um zero aqui, que está tudo uma maravilha. Então, o desempenho do carro agora aumentou, porque desempenho e gasolina, e quantidade de gasolina são diretamente proporcionais, belezinha? Questão 1, bem tranquilo, vem comigo. Questão 2, em 2017, o gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. E aí você tem aqui a tabela. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi de... Galera, é o seguinte, primeiro, o que é que você tem que fazer? Sempre identifique o que a questão está te pedindo primeiro. E aí depois você vai atrás do que você vai precisar para responder. Então você precisa o seguinte, né? De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos foi de quanto? De 2007 a 2011. Então você vai analisar aqui, ó, de 2007 a 2011. E observe que em 2007, o número de aparelhos era de 120,98 milhões. E em 2011, 224,02 milhões. Primeira coisa, você vai ter que calcular quanto cresceu. Qual foi a quantidade que aumentou? Para saber a quantidade, basta você pegar aqui, ó, 2011, né? Que foram 224,02 milhões, não precisa colocar a palavrinha, milhões, menos 120,98 milhões. Isso aqui vai dar 103,04. Então, vou colocar aqui agora milhões para a gente lembrar. E aí é o seguinte, galera. Teve um aumento de 2017 até 2011 de 103,4 milhões de celulares. E aí, olha só. Perceba o seguinte, essa informação aqui é de 2011. Esta aqui é de 2007. Observe que para ter esse aumento, para você sair de 2007 e chegar em 2011, para ter esse aumento, teve que crescer quanto? 103,4 milhões. Ou seja, essa aqui foi a parte que cresceu em relação ao que você tinha em 2007, que eu estou chamando de todo. E aí, galera, fica fácil, né? Para você transformar em porcentagem, para saber a taxa de crescimento, você vai dividir a parte
pelo todo. E aí é bem fácil. A parte é 103,04 dividido por 120,98. Galera, não precisa colocar a palavra milhões, porque você vai fazer o quê? Se você colocar a palavra, você vai cancelar, vai cortar, então não precisa colocar. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, aproximadamente 0,8517. E aí, galera, para transformar isso aqui para porcentagem, basta você fazer o quê? Então eu vou ter aqui aproximadamente, pego a vírgula, desloco duas casas para a direita, 85,17%. Então, essa foi a taxa de crescimento. Cresceu 85,17%. Aonde é que tem essa resposta? Letra B. Belezinha? Então, próxima questão, 3. Galera, na questão 3, Enem 2016, você tem o seguinte. Segundo o compromisso empresarial para a reciclagem, sempre, o volume de lixo urbano reciclado passou de 5 milhões de toneladas em 2003 para 7,1 milhões de toneladas em 2008. Nesse mesmo período, o número de municípios com coleta seletiva passou de 653 para 1.004. Esperava-se durante este período um aumento pelo menos de 40% no volume de lixo urbano reciclado e 60% no número de municípios com coleta seletiva. Considerando os valores apresentados para o período de 2003 a 2008, os aumentos esperados no volume do lixo urbano reciclado e no número de municípios com coleta seletiva, e aí você tem as opções completando. Não foram atingidos? Não foram atingidos? Foram atingidos? É isso que você vai ver. Você vai ver o seguinte, você vai primeiro observar que você tinha 5 milhões de toneladas em 2003 e 7,1 milhões de toneladas em 2008. E a quantidade de municípios passou de 653 para 1.004. Esperava-se 40%, um aumento de 40% no lixo urbano reciclado e um aumento de 60% no número de municípios com coleta seletiva. Então é isso que você espera. Vamos ver se chegou a isso. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Ó. Primeiro, você tem 2003, belezinha? E você tem aqui 2008. Em 2003, você tinha aí um volume de lixo urbano reciclado de 5 milhões. Então, vou colocar aqui de 5 milhões de toneladas. 5 milhões. Beleza? E em 2008, passou para 7,1 milhões de toneladas. Tranquilo? Além disso, você tinha aqui, ó, municípios em 2003 era de 653 e passou para 1.004. Tranquilo? Então vamos ver o que aconteceu aí, ó. Então preste atenção. Eu quero saber qual foi a taxa de crescimento, né? Quantos por cento cresceu? Então o que eu vou fazer? Galera, lembra lá da aulinha e a gente vai lembrar lá do fator de atualização. Vou colocar bem aqui, ó. F é igual ao valor final dividido pelo valor inicial. É o que a gente vai utilizar aqui, ó. Nós vamos lembrar e calcular o fator de atualização. Esse fator de atualização vai nos revelar quantos por cento aumentou e se ficou dentro do esperado, 40% e 60%. Então, olha só, calculando aqui primeiro para o lixo reciclado, né? O lixo urbano. Vou colocar aqui lixo urbano reciclado. Então você tem o seguinte, calculando aqui o fator de atualização, basta você pegar o valor futuro. Qual é o valor futuro? Em 2008. Então você vai pegar
7,1 milhões, não precisa botar a palavra milhões, dividido pelo valor inicial, né? 2008 foi o futuro, o inicial ou o final, como queira, e o inicial 5 milhões. Na hora que você dividir 7,1 por 5, a gente vai encontrar isso aqui 1,42. E a gente pode escrever isso aqui em porcentagem. Desloca a vírgula duas casas para a direita, a gente vai encontrar aqui 142%. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que além dos 100% que já tinha, você teve um aumento de 42%. Galera, esperava-se 40%. Se chegou a 42%, ok. Tranquilo, beleza. Muito bem, alcançou aqui a primeira parte. A gente já podia estar olhando para as opções, mas vamos continuar o cálculo. E agora a gente vai para o município. Municípios. Saiu de 653 e foi para 1.004. O valor futuro, final, é 1.004. Eu vou dividir por 653. Efetuando essa divisão, a gente vai encontrar aí aproximadamente 1,54. Transformando para a porcentagem, ó, duas casas para a direita, você vai encontrar 154%. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve um aumento de 54%. Galera, esperava-se quanto? 60%. Ou seja, aqui ok, aqui não atingiu. Não atingiu. Então, qual é a opção que fala que foi atingido parcialmente? Olha só, vem para cá, letra E. Foram atingidos apenas parcialmente, pois o aumento no volume do lixo urbano foi de 42%. Ok, ó, 42%, beleza. E o número de municípios com coleta seletiva foi de 54. Então, aproximadamente aqui, ó, 54. E aí, a opção correta é a letra E. Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo, questão 4. Enem 2016. No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que, em janeiro, guardariam R$300 e, a partir de fevereiro, guardariam a cada mês 20% a mais do que no mês anterior. Qual foi o total economizado em real no primeiro semestre do ano, abandonando, por arredondamento, possíveis casas decimais nesse resultado? Então, galera, ele quer o seguinte, para você calcular quanto foi economizado. E aí você vai abandonar, né? Você vai fazer o quê? Um arredondamento, caso seja preciso aqui das casas decimais. Então, olha só, vem comigo. Primeiro, foi guardado no primeiro mês uma quantia de R$300. E a partir daí, sempre 20% a mais do que no mês anterior. A gente vai fazer o seguinte, começando isso aqui em janeiro. Então, você tem aqui, ó, janeiro. Você tem fevereiro, março, abril, maio e junho. Julho, ela já vai desfrutar dessa economia. Galera, é o seguinte, em janeiro, ela começou economizando R$300. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos junto? No segundo mês, em fevereiro, ela economizou 20%. Galera, economizar 20%, né, depositar mais 20%, isso quer dizer o quê? Que você tinha 100% e você está colocando mais 20%. Beleza? Ora, se eu estou colocando 20% nos 100% que eu já tinha, eu vou para 120%. Então, no mês de fevereiro, ela vai colocar 20% a mais do que tinha. Então, você vai calcular aqui, ó, 120% de 300. Belezinha? E aí fica tranquilo, né? Galera, é o seguinte, ó, 120% é a mesma coisa de 120 sobre 100
Lembrando aqui que o DI é vezes 300. E aí, como eu já falei para você, quando termina em zero, dê graças a Deus. Cancelo os zeros. 120 por 3, eu vou ter aqui R$360 de lucro aqui no final. Então, você tem aqui, ó, fevereiro, economizou 360, em janeiro 300. Março, a mesma coisa, março, 120% do mês anterior. Quanto foi no mês anterior? 360. Observe que é sempre no mês anterior. E aí vai ser 120 sobre 100 vezes 360. Graças a Deus de novo, cancela os zeros. 12 vezes 36, a gente vai ter 432. Novamente, 120% de... Qual foi o valor anterior? 432. Sempre 20% em cima do anterior. Estou jogando 120 porque é o 100 que eu já tenho mais os 20%. E aí vai ser 120% de 432. Isso aqui vai dar 120 sobre 100 vezes, lembrando que o dia é vezes 432. Cancelo o zero. Eu vou ter o seguinte, 12 vezes 432, isso aqui vai me dar 5.184. Só que na hora que eu dividir por 10, eu vou deslocar uma casa para a esquerda. Então vai dar 518,4. Mês de maio, 120% do anterior, então de 518,4. De novo é vezes, então vai ser 120 sobre 100 vezes 518,4. Cancelo o zero novamente. 12 vezes 518,4 vai dar 6.220,8. Então, a vírgula vai estar aqui. Mas aí, como eu vou ter que dividir por 10, uma casa para a esquerda vai dar 622,08. E aqui no final, ó, 120% do anterior, 622,08. Isso aqui vai ser 120 dividido por 100 vezes 622,08. Corto os zeros. Multiplicando aqui, isso aqui vai me dar um valorzinho, ó. Multiplicando e dividindo já por 10 direto, a gente vai ter R$ 746,49 aqui. Isso aqui é aproximadamente. Então, o que está faltando agora? Eu tenho aqui os valores economizados a cada mês. Então, você vai pegar tudo isso e somar. Pegar o 300 mais 360 mais 432, somando todos os valores, mais 518,4, que é 40 centavos, mais 622,08 centavos, mais 746,49 centavos. Galera, fazendo essa soma aqui, ó, somando o que foi economizado a cada mês, nós vamos encontrar o seguinte valor: 2.978,97 centavos. Isso aqui é aproximadamente. Como você vai desconsiderar a parte decimal, qual é a nossa resposta? 2.978. Isso está onde? Na letra D. Tranquilo? Então, basta ter calma. Galera, é o seguinte, ó, não precisa você calcular os 20% e somar. Calcula logo os 120. O que é esse 120? É o 100 que eu já tenho, mais os 20 que eu estou aumentando, belezinha? Então, não calcule separado, calcula logo de uma vez só. Vem comigo, questão 5. Enem 2016. Você tem
O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água, o movimento contra uma superfície e o regresso no sentido contrário atingindo os nadadores, além dos tradicionais 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade, de forma que passe a ter as mesmas dimensões da piscina olímpica. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de. Então, olha só, ele quer saber o seguinte: após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de. Então, você quer o que vai superar. E aí eu tenho que a piscina olímpica ela tem piscina de competição olímpica, ela tem 3 metros de profundidade, 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. O clube deseja reformar a sua piscina, que tem 50 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, olha só, eu quero saber em quantos por cento a capacidade dessa piscina vai aumentar depois da reforma. Galera, é o seguinte, então a gente vai fazer um desenhozinho aqui para a gente visualizar melhor. Então, eu tenho aqui a piscina olímpica. Então, muita bondade de vocês aqui com o desenho. Então, tá aqui a nossa piscina. Eu vou desenhar aqui as duas, uma do lado da outra. Beleza? Então, tá aqui a piscina que vai ser reformada. A gente tem o seguinte, na piscina olímpica, ela tem comprimento de 50 metros, ela tem largura de 25 metros e ela tem uma altura, uma profundidade de 3 metros. Já que vai ser reformada, ela tem um comprimento de 50 metros, ela tem uma largura de 20 metros e tem uma profundidade de 2 metros, belezinha? Então, a gente vai calcular aí a capacidade de cada uma delas. Então, na verdade, a gente vai calcular o volume. Mas, se você quiser a capacidade em líquido, basta transformar, mas não vai precisar. Então, olha só, galera, para quem não está lembrando aí, dá uma lembradinha. O volume de um prisma retangular, é o quê? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. É só multiplicar as 3 dimensões. Na hora que você fizer isso, você encontra o volume do paralelepípedo, desse prisma aqui retangular. Então, olha só. Calculando aqui, eu vou chamar de V, o volume aqui da piscina olímpica. Então, eu vou multiplicar 50 vezes 25 vezes 3. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar aí um volume de 3.750 metros cúbicos. Então, esse é o volume da piscina olímpica. E eu quero que essa piscina, que não é olímpica, chegue a esse volume. Eu vou chamar só de V aqui a outra piscina. Então, vai ser 50 vezes 20 vezes 2. E aí eu vou ter um volume de 2.000 metros cúbicos. Então, esse aqui é o volume da piscina que vai ser reformada. Galera, é o seguinte, novamente, fator de atualização. Galera, é o seguinte, olha só. Eu quero, beleza? Sair dessa piscina para a olímpica. Então, mais uma vez aqui para vocês recordarem, o fator de atualização é sempre o valor final ou o valor futuro dividido pelo inicial. Olha, quem é o inicial? Está aqui. É a piscina que eu vou reformar.
Quem é o futuro? É a piscina olímpica, é onde eu quero chegar, o final. E aí é só calcular. Beleza? Então vem comigo. Então, pegando aqui, ó, o volume final, que é o volume da piscina olímpica dividido pelo volume da piscina que será reformada. Quando a gente fizer isso, eu vou ter aqui, ó, 3.750 dividido por 2.000. Dê graças a Deus, cancele aqui. E a gente vai ter o seguinte, na hora que a gente efetuar essa divisão, a gente vai encontrar 1,875. E aí você já sabe que basta pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita. Então eu vou ter o quê? 187,5. Como desloquei duas casas para a direita, boto o símbolo de porcentagem. E galera, é o seguinte, 187,5% quer dizer o quê? Que além dos 100%, aumentou quanto? 87,5%. Então, na hora que fizerem a reforma, o aumento vai ser de 87,5%. Isso aqui, ó, é aproximadamente qual a opção? 87,5% está bem próximo de quem? De 88%. Então, em um valor, olha aqui, ó, em um valor mais próximo. Então, a opção letra E, belezinha? Vem comigo. Enem 2016. Galera, muita atenção. Eu estou fazendo questão de colocar nessas nossas listas do intensivo questões do conteúdo da semana, do tema da semana, no caso porcentagem, mas que também abordem outros conteúdos para a gente poder revisar. Então, essa questão 5 abordou volume. Essa questão 6 vai abordar logaritmo. E essa questão aqui ela é show de bola porque você vai ter que utilizar bastante conhecimento de logaritmo. Então, fica ligado aí para fazer uma revisãozinha massa de logaritmo aqui. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 com uma aproximação de log de 3 e 1,041 com uma aproximação de log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de. Então, olha só. Primeiro, ele quer o quê? O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius. Muito cuidado com esse detalhe aqui, ó. Em hora. Por quê? Porque você tem aqui a informação em minuto. Então, a gente vai ter que fazer transformação. Então, olha só. A liga sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. Um outro detalhe importante aqui é o seguinte, ó. Como você está diminuindo 1%, isso quer dizer o quê? Que você tinha 100%, está diminuindo 1%, e isso aqui está parando em 99%. Galera, eu posso escrever 99% como 0,99. Basta eu pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a esquerda. Belezinha? E tiro o símbolo de porcentagem. Mas aí, vamos para a questão aqui, vamos resolver logo essa questão. Você tem o seguinte, galera, ó. O tempo decorrido, certo? O tempo decorrido. E você tem temperatura. Então, a temperatura depende de quem? Do tempo. Inicialmente, você tem uma temperatura aí de 3.000 graus Celsius. E você vai diminuindo, ou seja, você vai ter reduções sucessivas. E quando você tem redução sucessiva, é o mesmo que desconto sucessivo. Então, você vai multiplicar por 1 menos a taxa onde você está diminuindo. Está diminuindo 1%. Transformando isso aqui para decimal, ó, duas casas para a esquerda, eu vou ter que 1% é igual a 0,01. Então, 1 menos 0,01. Por que menos? Porque eu estou diminuindo, uma redução. Galera, e quantas vezes isso aqui vai reduzir? Vai depender de quem? Do tempo. Lembrando que o tempo está sendo dado em 30 minutos. Então, esse T são intervalos de 30 minutos. O T que a gente encontrar vai ser a quantidade de intervalos de 30 minutos. Então, presta atenção para cá. Vamos lá. Primeiro, então vamos lá. Inicialmente é o seguinte, ó.
Você quer atingir 30 graus Celsius, belezinha? Ou seja, você quer que a temperatura chegue aqui. Então, 30 graus Celsius, você vai substituir aonde? Aqui, ó. O Tzão é a temperatura, o Tzinho é o tempo. Então, você vai substituir aqui. E aí eu vou ter 30 igual a 3.000 vezes 1 menos 0,01. Isso aqui vai dar 0,99, como a gente já tinha feito aqui, ó. E aí eu vou multiplicar isso aqui, 0,99 elevado a t. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar esse 0,99t e deixar ele no primeiro membro. Então vai ficar aqui, ó, 0,99 elevado a t. E esse camarada aqui, ó, eu vou passar para cá dividindo porque ele está multiplicando. Então eu vou ter 30 dividido por 3.000. Dou graças a Deus aí, cancelo o zero. Efetuando essa divisão aqui, ó, 3 por 300, a gente vai encontrar 0,01. E aí eu vou ter o seguinte, 0,99 elevado a t. Isso aqui vai ser igual a 0,01. Como eu tenho o t aqui no expoente, qual é a dica que você tem que ter aqui, ó? Você vai ter que utilizar logaritmo, não tem para onde correr. E aí tu vai pegar aqui, ó, o log na base 10 desse valor e o log aqui também desse valor. Belezinha? Uma coisa que a gente já pode fazer é o seguinte, ó. Quando eu tenho o expoente aqui, ó, eu posso fazer o quê? Pegar ele e jogar ele para cá multiplicando. Então já posso fazer isso. Outra coisa, eu tenho isso aqui, ó, 0,01. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo 1 sobre 100, que é a mesma coisa de 10 elevado a menos 2. Certo? E esse menos 2, ele vai passar para onde? Para cá, né? Ele vem para frente do log. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Organizando, eu vou ter aqui, ó, t vezes o log de 0,99 igual, menos 2 vem para frente do log, porque é o expoente desse 10, então igual a menos 2 vezes o log de 10 na base 10. Ora, o log de 10 na base 10, isso aqui é igual a quem? A 1. Log de um número na base igual a ele é igual a 1. Então, eu vou ter agora o seguinte, que t vezes o log de 0,99 é igual a menos 2. Belezinha? E agora é só, utilizando aí algumas propriedadezinhas do logaritmo, e desenvolver isso aqui vai ficar bem tranquilo. Quer ver? Olha só. Log de 0,99, eu posso escrever assim, ó, t vezes o log de 99 dividido por 100. Posso ou não posso? Ora, se eu pegar essa vírgula e deslocar duas casas para a direita e coloco um zero para compensar. Ou um zero não, 100 dividido por 100 para compensar. Galera, o que é a divisão, o log de uma divisão? É a diferença dos logs. Então, eu vou ter o seguinte, ó, t vezes, vou colocar aqui entre parênteses, e aí eu vou destacar, ó, eu vou ter log de 99 menos o log de 100. Isso aqui igual a menos 2. Galera, 100 é 10 ao quadrado. Esse 2 vem para onde? Para antes do log. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, t vezes. Para resolver esse log de 99, a gente já vai ver o seguinte. O que é 99? É 9 vezes 11. O log de um produto é a soma dos logs. Então, eu vou escrever log de 9 mais o log de 11. Menos
Esse 2, que estava aqui, ó, vem para frente do log, vai ficar menos 2 vezes o log de 10, que é igual a menos 2. Galera, está um pouco mais trabalhoso porque eu estou desenvolvendo passo a passo para você entender cada passagem. Não estou engolindo nenhuma passagem. Então, vamos lá. Ó. Então, t vezes. Galera, olha só. Log de 10, isso aqui é igual a 1. Né? Log de 10 na base 10 igual a 1, vai embora. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aí esse 3, esse 2 que está no expoente, ele vai para frente do log. Então vai ficar 2 vezes o log de 3, mais o log de 11, menos 2 vezes o log de 10 na base 10, que é 1, vai 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 2 igual a menos 2. O log de 3, a questão deu. Log de 3 na base 10 é igual a 0,477. O log de 11 falou que é 1,041. E agora é só resolver, né? Então, t vai ser igual a 2 vezes 0,477. 2 vezes 0,477 é 0,954. Mais 1,041 menos 2, isso aqui igual a menos 2. Efetuando essa soma toda, o que a gente vai encontrar aqui? 0,954 mais 1,041 menos 2. A gente vai encontrar menos 0,005. Esse valor está multiplicando t, vai passar para o outro lado dividindo. E aí t vai ser igual a menos 2 dividido por menos 0,005. Isso implica dizer que t vale quanto? Galera, a gente pode fazer o seguinte. Para tirar essa vírgula aqui de baixo, ó, 1, 2, 3 casas para a direita. E aí eu vou acrescentar 3 zeros aqui em cima. Esses zeros aqui você eliminou. E aí vai ficar 2.000 dividido por 5. Menos com menos dá mais. 2.000 dividido por 5 vai dar 400. 400. Só que é o seguinte, esse 400 é o tempo? Não. Esse 400 são 400 intervalos de 30 minutos. Por quê? Porque foi isso que eu estou calculando aqui, ó. A questão está dando todas as informações baseadas a intervalos de 30 minutos. Então, eu tenho 400 intervalos de 30 minutos. Multiplicando isso aqui, ó, 400 vezes 30, a gente vai ter o quê? 4 vezes 3, 12, com os 3 zeros, 12.000 minutos. Como a questão está pedido em hora, você vai pegar os 12.000 minutos e dividir por 60, para poder transformar para hora. Cancela o zero, 12 dividido por 6 dá 2. Com os 2 zeros, você vai ter aí 200 horas. Belezinha? Galera, questão puxada aí, trabalhosa, mas foi porque a gente não pulou nenhuma etapazinha, não fez nada de cabeça, não foi fazendo todo o detalhe dela. E a resposta é a letra D. Tranquilo? Beleza? Vem comigo. Questão 7. Enem 2015. No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total do seu salário em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. Então, você tem um gráfico. Qual o valor percentual de sua comissão? Então, olha só, eu quero saber qual é o valor percentual da comissão do vendedor. Galera, é o seguinte, ó, primeiro, observe que
o valor zero, né? Aqui, ó, o total de vendas zeros, antes dele vender qualquer coisa, ele já está ganhando R$800. Esse é o salário dele. Na hora que ele vende 20 mil de vendas, ele ganha aqui, ó, 1.200. O salário dele vai para 1.200. Sai de 800 e vai para 1.200. Galera, é o seguinte, olha só. Em 20 mil vendas, de 20 mil reais de venda, ele tem um salto de 800 para 1.200. O que que isso quer dizer? Olha só, fazendo as continhas aqui, ó, 1.200 menos 800. Quando ele faz 20 mil reais de venda, ele tem um aumento aí no salário dele de R$400. Se eu calcular os demais, todos vão ser proporcionais, então não preciso sair daqui. Só aqui já basta. Então você tem aí um aumento de R$400 no salário dele. E aí eu preciso saber quantos por cento isso aqui vai valer, para eu poder saber qual é a porcentagem que ele tem. Galera, fica fácil, né? Olha só, ele vendeu 20 mil reais. Para poder ganhar quanto? Para poder ganhar 400 de comissão. Então, essa comissão, ela é a parte. Então, a comissão é a parte do que ele ganha. E o valor que ele vende aqui, ó, os 20 mil, é quem? O todo. Então, se eu dividir a parte pelo todo, eu vou ter o quê? A minha porcentagem. Então, a parte é 400. O todo que ele vendeu é 20 mil. Dou graças a Deus, cancelo aqui. Dividindo 4 por 200, eu vou ser um pouco esperto aqui, não vou fazer essa divisão. Eu percebi que se eu simplificar por 2, olha o que vai acontecer. 4 dividido por 2, eu vou ter aqui 2. 200 dividido por 2, eu vou ter aqui 100. Olha só que legal. 2 por 100, 2%. Então, galera, a comissão dele, ó, os R$400 equivale aos 20 mil de venda a 2% de comissão. Então, a comissão dele é apenas 2%. Então, qual é o valor percentual da comissão aqui do vendedor? Letra A, 2%. Então, bem facinho, galera, questão simples, para compensar a questão 6, que deu muito trabalho, beleza? Então, questão bem fácil, vamos para a 8ª questão. Enem 2015, o fisiologista francês Jean estabeleceu na primeira metade do século XIX que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. Suponha que um médico, efetuando uma angioplastia, aumentou em 10% o raio de um vaso sanguíneo de seu paciente. O aumento percentual esperado do fluxo por esse vaso está entre. Galera, é o seguinte, olha só. O que ele quer? Ele quer o aumento percentual, né? Então, olha só, ele falou o seguinte, né? Ele teve um aumento, ele aumentou 10% do raio. Belezinha? Então, o que você tem aqui? Ó? Lembrando novamente que o fator de atualização é o valor futuro dividido pelo valor inicial, beleza? Então, a gente vai lembrar disso aqui sempre. Isso aqui resolve muita questão. Então, eu quero o aumento percentual. Observe que o valor inicial é o raio, certo? Do vaso sanguíneo. Ele falou que o fluxo, né? É diretamente proporcional à quarta potência do raio. Diretamente proporcional à quarta potência do raio. Então, antes do aumento, você tem aqui o raio elevado à quarta potência. Depois do aumento, você vai ter o quê? 10% de aumento. Galera, 10% de aumento é a mesma coisa, aqui ó, 2 casas para a esquerda, que é 0,10. Então, você tem aí ó, um aumento, certo? Então, vai ser 1 mais, porque é aumento, 0,10.
1. Isso aqui aonde, galera? Vezes o raio. Então, teve um aumento aqui no raio. Só que é o seguinte, esse raio, mesmo que ele aumente, ele tem que ser elevado a quanto? A quarta potência. Belezinha? Por quê? Porque ele está dizendo que o fluxo é proporcional, diretamente proporcional à quarta potência do raio. E aí ficou fácil, agora é só fazer conta. Então, vamos lá. Ó. Então, vai ficar aqui o seguinte, ó, pegando aqui, vou logo fazer essa somazinha aqui, ó, 1 mais 0,1, isso aqui vai dar 1,1 vezes o raio, isso aqui tudo elevado ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado. Galera, quando eu elevo um produto, eu tenho que elevar os dois fatores ao expoente. Então, vai ficar 1,1 a quarta potência, vezes raio ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado. E aí eu cancelo os dois R à quarta e vou ficar só com isso aqui, ó. 1,1 elevado à quarta potência. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vai ter que elevar, né? Multiplicar 1,1 vezes 1,1 4 vezes. Faça aí as continhas e você vai encontrar o seguinte. 1,4641. Transformando isso em porcentagem, duas casas para a direita, a gente vai encontrar o seguinte. 146,41%. O que isso quer dizer? Que além dos 100%, você teve um aumento de 46,6%. 46,6 não, 46,41%. Esse foi o seu aumento. E isso aí está entre quem? Entre 46% e 47%. Beleza? Então, galera, presta bastante atenção. Como ele falou que o fluxo depende do raio e é diretamente proporcional à quarta potência, então o raio, R a quarta, isso é o valor inicial, porque você tem aí antes do aumento o raio sendo R, e depois do aumento você tem um aumento aí de 0,1, de 10%. Então vai ser 1 mais 0,1 vezes o raio. E esse novo raio, depois do aumento, vai ser elevado à quarta potência. E aí é só fazer continha e partir para o abraço. Vamos lá, nona questão. Respondendo aí as 15 questões da nossa lista, vamos arrebentar, vai dar tudo certo, beleza? Então, olha só. Uma concessionária de automóveis revende atualmente 3 marcas de veículos, A, B e C, que são responsáveis por 50%, 30% e 20%, respectivamente, de sua arrecadação. Atualmente, o faturamento médio mensal dessa empresa é de 150 mil. A direção dessa empresa estima que, após uma campanha publicitária a ser realizada, ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% na arrecadação com as marcas A, B e C, respectivamente. Se os resultados estimados na arrecadação forem alcançados, o faturamento médio mensal da empresa passará a ser de... Então, o que você quer? Se esse resultado for atingido, para quanto vai o faturamento médio mensal? Galera, olha só, você tem aqui as 3 marcas, A, B e C, que são responsáveis por 50%, 30% e 20%. Isso dá aqui um faturamento de 150 mil. Você tem uma elevação de 20%, 30%, 10% do A, B e C, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? O seguinte, primeiro eu vou chamar aqui, ó, marca A. A marca A, ela vai ter um reajuste de quanto? De 20%. Então, o valor que ela já rende, os 100% que ela já rende, mais os 20% que vai acrescentar, vai para 120%. E aí, como é que a gente vai calcular? 120% de... Antes do aumento de 20%, ele já arrecadava 50%. Belezinha? Então, vai ser 120% de 50%. E esse 50% é de quem? Do faturamento, que é 150 mil. Isso aqui vai dar quanto? Fica ligado aí, ó.
Eu vou tirar aqui a porcentagem, já vou colocar aqui embaixo 100 para não ter que escrever de novo. Vou tirar aqui a porcentagem e colocar aqui embaixo 100. O dia é vezes, olha que maravilha. Eu posso cancelar aqui, ó, 1, 2, 1, 2 zeros, e posso cancelar esses dois com 2 zeros aqui. E aí eu vou ter 12 vezes 5 vezes 1.500. Efetuando esta continha, a gente vai encontrar aqui que a marca A vai ser responsável por R$90 mil de arrecadação aí, beleza? Após o reajuste de 20%. A marca B vinha arrecadando aí os 100%, teve um reajuste aí de 30% e foi para 130%. Então vai ser 130% de quem? Do que ela já arrecadava com essa marca, que são quanto? 30%. Então 130 de 30% de quem? Da arrecadação mensal, R$150 mil. Isso aqui vai me dar o quê? Vou tirar aqui o porcento da mesma forma, colocar logo sobre 100. Tira aqui o porcento, bota sobre 100. O dia é vezes, vamos multiplicar. Cancela 2 zeros com 2 zeros, cancela esses 2 zeros com esses 2 zeros. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 13 vezes 3 vezes 1.500. E isso aqui vai dar quanto? Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar R$ 58.500. Na marca B, ou melhor, na marca C, nós temos já o 100%, que é o que vem arrecadando, mais a atualização aí que é de 10%. Isso vai jogar lá a arrecadação para 110%. Só que esse 110%, da mesma forma dos anteriores, vai ser calculado em cima do que ele já vinha arrecadando, que é os 50%, não é os 20%. Então, de 20% de quem? Da arrecadação mensal, que é 150 mil. Da mesma forma, tira a porcentagem, vamos colocar logo sobre 100. Aqui sobre 100. Cancela esses 2 zeros aqui. Cancela esses 2 zeros com 2 zeros aqui. E aí eu vou ter o seguinte, 11 vezes 2 vezes 1.500. Isso aqui vai me dar quanto? É uma arrecadação de 33 mil. Aí agora é só alegria. O que você vai fazer? Você vai somar a arrecadação de cada marca para você saber qual é a nova arrecadação, né? O novo faturamento mensal. E aí vai ficar como? 90 mil mais 58.500 mais 33 mil. Essa nova arrecadação vai me dar aí um valor de 181.500. Belezinha? Tranquilo? Basta ter calma. Qual é a opção? 181.500, letra B. Beleza? Próxima questão. Enem 2014. Em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica residencial são de 30% sobre o custo do consumo mensal. O valor total da conta a ser paga no mês é o valor cobrado pelo consumo acrescido dos impostos. Considerando X, o valor total da conta mensal de uma determinada residência, e Y, o valor dos impostos, qual é a expressão algébrica que relaciona X e Y? A primeira coisa, o que é para fazer? Qual é a expressão algébrica que relaciona X com Y? Quem é X? X é o valor total da conta mensal de uma determinada residência. E Y, valor dos impostos. Então, para começar, eu vou logo especificar aqui, ó. X vai ser o valor total da conta e Y, o valor do imposto. Imposto. A gente tem aqui o seguinte, primeiro, o que é que você tem aqui, ó? Qual é o valor total da conta? Vou chamar aqui de X, vai ser igual. O consumo, né? O imposto, ele incide 30% sobre o consumo.
Então, você vai ter aqui um imposto de 30%. O que que isso quer dizer? Que você vai ter um aumento. Então, você vai ter aqui um aumento. Então, aqui 1 mais 30% é a mesma coisa que 0,30 ou 0,3. Basta pegar a vírgula e deslocar duas casas para a esquerda. Então, mais 0,3 vezes quem? Eu vou chamar aqui de C, o consumo. Então, vou acrescentar aqui uma letrinha C do consumo. Beleza? Resolvendo isso aqui, eu vou ter o seguinte, que o valor total da conta é 1,3 vezes o consumo. Pronto. Lembrando que esse C aí foi eu que criei. Outra coisa, se você observar o Y, que é o imposto, esse imposto é 30% do consumo. Então, vai ser 0,3 vezes o consumo. 30% é a mesma coisa que 0,3. E aí eu tenho essas duas expressõezinhas. Como eu quero uma expressão que envolva x e y, eu quero relacionar x e y, eu preciso fazer o quê? Tirar esse c. Então, isso aqui implica dizer o seguinte, que c é igual. Esse 0,3 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, c é igual a y dividido por 0,3. Esse valor que eu acabei de encontrar, a gente vai fazer o quê? Esse valor de c, eu vou substituir aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, que x é igual a 1,3 vezes c. Mas quem é c? C é y sobre 0,3. E aí fica tranquilo, né? Olha só, você tem aqui o 0,3 dividindo. Vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, vou logo isolar o y, que a gente quer o y isolado, igual às opções. Então esse 0,3 vem para cá, multiplicando x, então vai ficar 0,3x. Então ele estava aqui, veio para cá. Esse 1,3 está multiplicando o y, vai para o outro lado dividindo. Então ele vem para cá, dividindo. Tem opção? Desse jeitinho não. Mas eu posso escrever isso aqui assim, y é igual a 0,3x barra 1,3. Que está em qual opção? Letra A. Beleza? Então, cuidado. Olha só, a gente precisou de criar um consumo aqui, para poder fazer essa relação tranquilamente aqui, envolvendo muita álgebra aqui. Bem legal a questão. Então, pequena ideia aqui de porcentagem, muito mais álgebra. Próxima questão, questão 11. Enem 2013. O turismo brasileiro atravessa um período de franca expansão. Entre 2002 e 2006, o número de pessoas que trabalham nesse setor aumentou 15% e chegou a 1,8 milhão. Cerca de 60% desse contingente de trabalhadores está no mercado informal, sem carteira assinada. Para regularizar os empregados informais que estão nas atividades ligadas ao turismo, o número de trabalhadores que terá que assinar carteira profissional é. Então, você quer o quê? Você quer regularizar os empregados informais. Fazendo o quê? Assinando a sua carteira profissional. Galera, quantos são os empregados que têm a carteira, ou melhor, que estão na informalidade? Então, são 60% de quem? 60% dos 1,8 milhão. Então, muito cuidado, galera, para você não extrapolar na interpretação. Esses 15% aqui, eles estão aqui de gaiato. É só uma informação complementar. Ele está só dizendo, aumentou 15% e parou aonde? Em 1,8 milhão. E, galera, é o seguinte, desses 1,8 milhão, 60% estão na informalidade. Então, esqueça esse 15 aqui, é só uma informação complementar. E aí você vai calcular o quê? 60% de 1,8 milhão. Belezinha? Não vou mexer ainda com esse milhão. E aí a gente vai fazer o seguinte. Lembra aqui,
que o dia é vezes. E aí eu vou ter o seguinte, né? 60% é 60 sobre 100. Isso aqui vezes 1,8. Vou deixar essa palavrinha milhão de fora. E a gente vai ter o seguinte. Cancela o zero. 1,8 vezes 6. Ou a gente pode também fazer o seguinte, ó. Eu posso dividir logo aqui. 6 dividido por 10, eu vou ter 0,6 vezes 1,8. Pode fazer isso logo. E aí a gente vai ter o seguinte, 0,6 vezes 1,8, isso aqui vai me dar 1,08. Não esqueça da palavrinha milhão. Então é 0,8 milhão. Belezinha? Tá aí o aumento. Fácil, fácil, tranquilo. Resposta à letra D. Se aumentou 60%, é 60% do que tem. 60% de 1,8 milhão. Galera, só tira essa palavrinha aqui, ó, só coloca os zeros se for necessário. Nesse caso, não precisou. Então, deixa sempre para fazer isso por último. Questão 12. Vamos lá. Você tem aqui o seguinte. Existem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento para a doença, como indicado no gráfico. Então, você tem aqui o gráfico falando dos tratamentos. Considere um estado do Brasil onde 400 mil pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamento ou se curar a partir da cirurgia para a retirada da porção doente do cérebro é aproximadamente de quanto? Galera, eu quero saber o seguinte, ó, qual é o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamento ou se curar a partir da cirurgia para a retirada da porção doente do cérebro. Atenção para esse ou. Galera, geralmente, quando você tem aqui o ou, o que é que você vai fazer? Você vai somar. Se é ou, é união, você soma. Então, o ou vai dar uma soma. Galera, é o seguinte, ó. Aonde é que está essas informações? Pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamento. Está aqui, ó, pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamento. São quantas pessoas? 70% das pessoas. Pessoas que são curadas graças à cirurgia para a retirada da porção doente do cérebro são 15%. E aí você tem 70% dessa galera toda mais 15%. Isso aqui vai me dar 85% da galera. Lembra que eu somei porque tinha ou. E aí agora é só fazer o quê? Calcular 85% de quanto? Da população, né? Tem quantas pessoas? 4 mil pessoas, ou melhor, 400 mil pessoas. E aí isso aqui vai me dar o quê? 85% é 85 sobre 100. O dia é vezes 400 mil. Dou graças a Deus e cancelo zeros. E agora é fazer continha. Quanto é que é 85 vezes 4 mil? Vai dar 340 mil pessoas. Então, a nossa resposta está em qual opção? 340 mil pessoas, letra E. Tranquilo? Letra E. Belezinha? 13ª questão. Vamos lá para a gente encerrar a nossa resolução comentada. Muitas questões, galera, 15 questões. Lembre que essas questões vão estar todas na descrição para você ir direto naquela que você está com dúvida, beleza? Enem 2012, uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro. Da seguinte maneira, em março ela deu desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro. Em abril, deu mais de 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio, a loja aumentou 10% o preço de abril e em junho a loja aumentou em mais 10% o preço de maio.
Desta forma, o preço deste produto no final de junho era de... Então, olha só. Entenda o seguinte, o que você quer saber? O preço do produto no final de junho, depois desses aumentos todos. Então, você teve primeiro um desconto de 10% e outro desconto de 10%. E aí, depois você teve um aumento de 10% e depois outro aumento de mais 10%. Então, você tem o que aqui, galera? E aí você já viu isso na aula. Se você ainda não viu na aula aí do tema 2, porcentagem, vá lá que você vai encontrar lá aumentos sucessivos e descontos sucessivos. E aí, galera, qual é a formulinha lá? Só para a gente lembrar. O valor futuro, ele é igual a 1 mais ou menos I, que é a taxa, vezes o valor inicial, o valor original. Então, essa aqui é a formulinha que você não pode esquecer. Lembrando que essa taxa tem que estar em decimal. Então, eu vou pegar o que aqui? Eu vou pegar esses 10% e vou transformar para decimal, 0,10 ou apenas 0,1. Galera, é o seguinte, quando é desconto eu uso menos, quando é aumento eu uso mais. Então, você tem o seguinte, o valor futuro, nem precisa dessa formulinha aqui, é só para você lembrar. Vai ser quem? O primeiro foi um desconto, então vai ser 1 menos 0,1, desconto de 10%, vezes outro desconto, 1 menos 0,1, vezes, depois eu tive dois aumentos, 1 mais 0,1, vezes 1 mais 0,1, vezes o valor inicial, que foi de quanto? O produto custava R$100. Belezinha? E aí você tem aqui o valor futuro, né? O valor depois desses descontos e aumentos. 1 menos 0,1, isso aqui vai dar 0,9. Aqui é a mesma coisa, 0,9. 1 mais 0,1 vai dar 1,1. 1 mais 0,1, isso aqui vai dar 1,1. 0,9 vezes 0,9, isso aqui é igual a 0,81. Vezes 1,1 vezes 1,1, isso aqui vai dar 1,121. Ou melhor, 1,21. Isso aqui vezes 100. Galera, eu venho dando essa dica porque eu acho interessante. Você pode trocar esses dois zeros por duas casas decimais aqui, ó. Então, você vai ter aqui, no lugar de 1,21, você vai ter 121. Enem 2011, um aventureiro chama a atenção para o impacto do plástico no meio ambiente, atravessando a maior concentração de lixo do mundo em um veleiro feito totalmente de recipientes recicláveis. O barco flutua graças a 12 mil garrafas plásticas. No Brasil, a produção mensal de garrafas plásticas é de 9 bilhões de unidades, sendo que 47% dessas garrafas são reaproveitadas e o restante vai para o lixo. Quantos barcos como esse é possível construir com as garrafas que vão para o lixo no Brasil? Então, o que você quer saber é quantos barcos como esse que ele falou no texto é possível construir com as garrafas que vão para o lixo no Brasil. Galera, o barco flutua graças a 12 mil garrafas plásticas. E aí, o que você tem aqui, ó? No Brasil, você tem 9 bilhões de unidades. Dessas unidades, 47 dessas são reaproveitadas. Ou seja, se 47 são reaproveitadas, quantas vão para o lixo? 100% menos 47 que são aproveitadas. Isso aqui vai me dar 53% vai para o lixo. 53% de quanto? Das 9 bilhões. Então vai ser 53% de 9 bilhões. Belezinha? Então você vai ter aqui o seguinte, ó. 53% é 53 sobre 100. Já está cansado de falar isso aqui, né? 9 bilhões, galera, é o seguinte. Bilhões quando você tem a palavra bilhões, você precisa deslocar a vírgula 9 casas
para a direita. Beleza? Então, essa vírgula tem que ir para a direita 9 casas. Quando você não tem casas decimais, você vai fazer o quê? Acrescentar 9 zeros. Então, 9 bilhões vai ser 9 e mais 9 zeros aqui, ó. Beleza? E isso aqui vai ter o seguinte. Dou graças a Deus aqui que tem zero. Cancelo. E aí eu vou ter aqui, ó, 53 vezes 90 milhões. E aí, multiplicando, eu vou esquecer desses zeros, é claro. Vou multiplicar só 53 por 9. 53 vezes 9, a gente vai ter quanto? 477. E aí eu vou colocar os zeros que eu tenho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. 7 zeros. Belezinha? Galera, o que a gente acabou de encontrar aqui foram unidades de garrafa PET, né? De garrafas. Mas a pergunta não é essa. O que a questão está pedindo? Quantos barcos é possível fazer? Ou seja, eu vou pegar essa quantidade de garrafas, e aí eu tenho aqui 4 milhões, ou melhor, 4 bilhões 770 milhões de garrafas. Belezinha? E vou dividir pela quantidade que eu preciso para fazer um barco, que são 12 mil garrafas. E aí dou, graças a Deus, que tem zeros. Cancelo. E eu vou dividir, galera, somente isso aqui, ó. Para ver o que acontece aqui, né? Dividindo, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar o seguinte resultado. Dividindo isso aqui, a gente vai encontrar 397.500. Agora sim, ó, barcos. Belezinha? No caso aqui, a gente acrescentar mais um zerozinho, que aí vai dar certinho aqui, você só vai colocar os zeros depois. Tranquilo? Então, pegando aqui, botando mais 2 zeros, dá certinho aqui a nossa divisão. Então, não tem mistério. Faça a divisão e a gente vai encontrar aqui 397.500 barcos é possível construir aí só com as garrafas que vão para o lixo. Qual é a opção? Letra B. Próxima questão, questão 15, finalizando a nossa lista com chave de ouro. Galera, muitas questões, é muito conteúdo, muita coisa nova aqui, muita coisa boa sendo comentada. E aí vamos garantir sua aprovação. Questão 15, Enem 2011. Os alunos da terceira série do ensino médio da Escola Z fizeram 2 simulados de matemática, cada um com 8 questões de múltipla escolha, no valor de meio ponto, 0,5 cada. Há apenas uma alternativa correta por questão. O quadro mostra o percentual de alunos que acertaram cada questão em cada um dos simulados. Sabendo-se que o número de alunos que fizeram os simulados foi o mesmo, a média geral da turma, considerando as notas dos 2 simulados, mais aproximada é. Então, o que você quer? Você quer a média geral da turma, considerando os 2 simulados. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a média de um simulado, a média do outro simulado e depois tira a média geral. Enem 2011, os alunos da terceira série do ensino médio da Escola Z fizeram 2 simulados de matemática, cada um com 8 questões de múltipla escolha, no valor de 0,5 ponto cada. Há apenas uma alternativa correta por questão. O quadro mostra o percentual de alunos que acertaram cada questão em cada um dos simulados. Então, você tem aqui, né, o quadro mostrando, sabendo-se que o número de alunos que fizeram os simulados foi o mesmo. A média geral da turma, considerando as notas dos 2 simulados, mais aproximada é. Galera, é o seguinte, ó. O que a questão está pedindo? A média geral da turma, considerando que os 2 simulados. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que calcular a média do simulado A, a média do simulado B e tirar uma média geral. Então, olha só.
Para eu tirar a média do simulado A, eu vou ter que somar todas as porcentagens e dividir pela quantidade, que são 8 questões. Então, no simulado A, o que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui, ó, 60%, 50% e tal. Não vou copiar todos aqui, porque está ali para a gente ver. Até 10%. E dividir isso aqui por quanto? Por 8. Então, olha só. Ó, 60 mais 50 dá 110. 110 mais 80 dá 190. 190 mais 30, 220. 240, 300, 330, 340. Então, somando todas as porcentagens, a gente vai ter 340%. 340% dividido por 8, isso aqui vai me dar 42,50%. Belezinha? Então, essa aqui é a média do simulado A. Já no simulado B, a gente vai fazer o seguinte, soma tudo, 80% mais 30 mais 60, até 10%, mas também vou omitir aqui os valores, para não ter que copiar esse aí tudo, porque está ali. Então, somando aqui, ó, 80 mais 30, 110, 110 mais 60, 170, mais 30, 200, 200 mais 40, 240, mais 90, 330, 340, 350%. 350% dividido por 8, a gente vai ter 43,75%. Então, essa daqui é a média do simulado B. Tirando agora a média geral, vou botar aqui, ó, média geral, você vai ter o seguinte. Eu vou somar as duas médias dos dois simulados. Então, vai ser 42,50% mais 43,75% e dividir isso aqui por 2. Fazendo essa soma, eu vou ter aqui, ó, 86,25% dividido por 2. Dividindo por 2, eu vou encontrar 43,125%. Então, essa é a média geral aqui da porcentagem. Só que, galera, tem um detalhe. A prova tem 8 questões. São 8 questões. Cada questão vale meio. Então, 8 vezes meio vai dar 4. 4 pontos. O que quer dizer esses 4 pontos? É a nota máxima. Nota, certo? Máxima da prova. Então, eles acertaram, em média, 43,125% da nota máxima, que é 4 pontos. Então, ainda vou ter que calcular aqui, ó, 43,125% de 4. Isso aqui vai me dar quanto? Vai ficar 43,125% vezes, lembrando que o dia é vezes 4. Multiplicando 43,125, a gente vai encontrar aqui 172,5 dividido por 100. Duas casas para a esquerda com a vírgula, eu vou encontrar aqui 1,725. Galera, o que quer dizer isso? Aproximadamente 1,7. Basta você esquecer aqui do 25, arredonda. Então, qual é a nossa opção correta? A letra E. Galera, valeu! Muitas questões, muito conhecimento envolvido. Se você ainda não clicou aí no like, não deixou o seu gostei, deixa aí. Eu peço para você nos ajudar. Vai ser um prazer também te ajudar. E eu confio muito, acredito muito na sua aprovação. Siga, assista todos os vídeos aqui do Intensivo. Te garanto que vai valer muito a pena para você arrebentar no Enem. Vamos gabaritar essa prova. Se você ainda não se inscreveu ainda no nosso canal, venha fazer parte dessa família Escola de Números, se inscreva aí, clica no sininho, ative as notificações para você sempre receber em tempo real os vídeos que estão sendo postados nesse intensivo e todos os vídeos do canal. Compartilhe com seus amigos, vamos fazer muita gente aprender e ficar fera em matemática e arrebentar no Enem. Segue também, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. @Escola de Números, vai ser um prazer te receber por lá.
Então, galera, botem aí nos comentários as dúvidas, questionamentos de vocês, sugestões, que vai ser um prazer atender. Então, vamos juntos para a sua aprovação. Você já pode ir dizendo amém aí para fortalecer nossa corrente. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.